Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui novamente, para cultuar o nome do Senhor Jesus, neste culto de louvor e adoração ao Senhor. Então nós vamos iniciar este culto, orando ao Senhor, pedindo a Deus que alcance cada família representada pela nossa igreja, cada família que assistir esse culto, que assistir essa palavra de Deus sendo ministrada, e nós pedimos ao Senhor que neste momento a sua família esteja reunida, esteja preparada e pronta para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus porque até aqui tem nos sustentado, Senhor. Estamos passando, por tudo isso, graças a Deus, já finalizando, acabando essa pandemia, essa situação em que toda a nossa sociedade passou e nós saímos ilesos, graças ao nome de Jesus. Amém? Então, nesse momento eu te convido, a se colocar em pé na sua casa, junto com a sua família. Nós vamos orar e nos colocar na presença de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. E se nós estamos aqui, meu Pai, firmes e fortes, é porque o Senhor tem nos alcançado. É porque a sua graça, meu Deus, tem nos protegido. E o sangue de Jesus, meu Deus, tem estado sobre a nossa família, sobre o nosso povo. E nós somos gratos, Senhor. Feliz é o homem cujo Deus é o Senhor. E nós, meu Deus, queremos engrandecer o seu nome nessa noite, neste culto, Senhor, de louvor e adoração. Nós queremos prestar o nosso culto ao Senhor, juntamente com os nossos familiares, juntamente com toda a igreja de Deus que está reunida nos seus lares nesse momento. Nós queremos cultuar ao Senhor. E nós, meu Deus, te damos honra e glória. Obrigado, Jesus, pela sua proteção. Obrigado pelos seus cuidados com cada um de nós. E que nesse momento, Senhor, a nossa família e o nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor. Não nos deixe, meu Deus, que nada tire a nossa comunhão, que nada tire a nossa atenção, antes que nós estejamos agora reunidos em nome de Jesus. Nós iniciamos esse culto, meu Pai, pedindo que a presença do Espírito Santo faça toda a diferença em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus cuidados. Nós iniciamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, e nós vamos iniciar louvando ao Senhor, Então nós vamos, nesse momento, buscar o Senhor e honrá-lo com o nosso louvor e a nossa adoração. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos estar começando esse culto louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Que você na tua casa possa dar o teu melhor ao Senhor Jesus, louvando e engrandecendo o nome dele, amém?
está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Ainda se pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluia, Jesus.
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e glorificamos o teu santo nome, ó Deus. Ó Deus, pedimos ao Senhor, ó Deus, que receba, ó Deus, todo o nosso louvor, ó Pai, toda a nossa adoração a Ti, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, ó Deus, acalmar, ó Deus, corações nessa noite, ó Pai. Venha, ó Deus, com refrigério, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai, em nossa casa, em nossa família. Em nome de Jesus, louvamos e agradecemos ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pela sua palavra, pelos louvores que foram entoados ao Senhor, e eu espero que você esteja nesse momento com o seu coração cheio de graça, de alegria e de felicidade por estar cultuando ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, e eu gostaria de refletir, com os irmãos, novamente aqui na palavra do Senhor, e eu gostaria que os irmãos pegassem a sua Bíblia e abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27. Nós estaremos finalizando aquela série de mensagens, que o nosso pastor Juliano mencionou e que nós temos pregado durante essas 2 semanas. Amém? Então, em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27, diz assim a palavra de Deus: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Glória a Deus. Essa série de mensagens que o Senhor colocou em nossos corações é justamente para que nós possamos refletir sobre esta mensagem. Se nós, como cristãos, estamos vivendo de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, como os irmãos já entenderam, ele estava ministrando, escreveu à igreja, e ele gostaria de saber notícias dos irmãos, dos crentes daquela igreja. Ele gostaria de saber se eles estavam bem. Mas antes ele disse: eu espero que todos estejam vivendo de maneira digna do Evangelho de Cristo. No domingo 19 nós falamos sobre obediência. Na quarta-feira 22 o pastor Juliano falou sobre humildade. No domingo dia 26 o pastor Juliano falou novamente sobre o verdadeiro adorador. E no domingo, na quarta-feira, quarta-feira dia 29, nós falamos aqui sobre santidade, especificamente sobre o problema da mentira. E hoje, finalizando essa série de mensagens, eu quero falar sobre a fé evangélica, a fé genuína, a fé verdadeira, tá? Por quê? Aqui no Filipenses, nesse texto que nós lemos, capítulo 1, versículo 27, na parte B, no final, o apóstolo Paulo ele fala justamente isso, lutando unânimes pela fé evangélica, tá? Então ele queria saber se realmente os cristãos lá da igreja de Filipos estavam lutando pela fé que eles professavam. Amém? Eu gostaria de começar refletindo sobre a fé. Nós costumamos dizer que nós temos fé. O ser humano costuma dizer isso, eu tenho fé. E quando nós falamos fé, nós já imaginamos que estamos falando de fé em Deus. Porém, nem sempre quando nós mencionamos que temos fé, nós estamos dizendo fé em Deus. Existem vários tipos de fé.
Na verdade, nós precisamos deixar claro qual fé nós estamos vivendo. A fé, a palavra fé, ela vem do latim fides, que significa crenças religiosas, religião. Então é um termo assim muito abrangente, né, e muito genérico. Nós podemos listar de maneira simples, né, de maneira rápida, 3 tipos de fé que nós conhecemos em nosso dia a dia. A fé natural, que é aquela fé de acreditar, né, em alguma coisa que vai acontecer. Por exemplo, eu vou viajar e acredito que eu vou chegar em tal lugar, né? Ou, por exemplo, eu vou estudar e acredito que eu vou me formar. Então, é a fé nas coisas naturais, no cotidiano, no nosso dia a dia. Existe também a fé salvadora, né, que cada religião professa a sua fé salvadora, e nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, né? Então, a fé que nós depositamos em Cristo é uma fé salvadora. E nós também convivemos com a fé no sobrenatural, ou seja, além da fé salvadora, a fé que cura enfermos, a fé que liberta aqueles que estão oprimidos, a fé que batiza com o Espírito Santo, né, que nos traz dons espirituais para que sejam usados na igreja. Então, essa é a fé sobrenatural, tá? Então, assim, normalmente nós convivemos com esses 3 tipos de fé. Falando aqui sobre fé evangélica, eu gostaria de dividir com os irmãos um testemunho, né, de certa vez eu estava em Santa Catarina, em 2016, eu fui visitar uma igreja e nesse dia tinha um missionário norte-americano que estava pregando, que foi pregar na igreja. Ele falou justamente sobre a fé evangélica lá nos Estados Unidos. E os missionários, né, eles costumam trazer índices, né, estatísticas de tudo que está acontecendo. E ele trouxe uma estatística bem interessante sobre a fé evangélica nos Estados Unidos. Como que as pessoas, né, os cidadãos norte-americanos estão crendo em Deus. Isso em 2016. Tá? E ele trouxe a seguinte estatística. 82% daqueles que professam a fé evangélica lá nos Estados Unidos acham que podem ir a Deus quando quiser, né? Assim, vive da maneira que eles querem e tem a seguinte opinião, que a qualquer momento eles podem se achegar a Deus para resolver os seus problemas, né? Como sendo a sua válvula de escape, seu socorro, tá? Então, 82% enxergam Deus dessa forma. 75% acham que pode contribuir com a sua própria salvação. Eu estou dizendo aqui de fé evangélica. Então, 75% das pessoas que foram entrevistadas nesse período nos Estados Unidos, eles acham que podem contribuir para a sua salvação. Ou seja, podem fazer alguma obra, né, para a sua própria salvação. 71% dessas pessoas acreditam que Jesus, ele foi a primeira criatura criada por Deus. Não tem Jesus, não tem um entendimento de Jesus como o próprio Deus. Creem que Jesus foi a primeira criatura feita por Deus. Que nós sabemos que está errado. 61% dessas pessoas entendem que o Espírito Santo, ele é uma força sobrenatural. Que o Espírito Santo não é uma pessoa, não é o próprio Deus Espírito. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma força, né? Uma força sobrenatural que age sobre nós. Nós sabemos que está errado também. 60% acham que as pessoas pecam um pouco, mas que os bons sempre vão para o céu. De um jeito ou de outro, as pessoas boas vão para o céu. Nós sabemos que não é assim. Só vai para o céu quem está lavado e remido pelo sangue de Jesus.
48% acreditam que Deus aceita a adoração de todas as religiões. Não importa se é evangélico, se é umbandista, se é espírita, se é maçom, não importa que religião seja, Deus aceita a adoração de todas as religiões. E para finalizar, 37% acham que Deus concede sempre recompensas financeiras, né? Que de alguma forma Deus concede recompensas materiais, recompensas financeiras. Olha que alarmante os dados dessa pesquisa trazida por um missionário norte-americano em 2016 em Santa Catarina. Bom, nós sabemos que esse índice mostra que há um grande equívoco. E é isso que nós temos que começar a pensar agora, nesse momento. Você e eu, nós temos que pensar, como está a nossa fé? Quem é Jesus para você? Você é salvo? Quem é o Espírito Santo na sua vida? Como o Espírito Santo está agindo na sua vida? Você acredita em Deus apenas para que Ele realize os seus sonhos, traga suas recompensas materiais, tipo casa, carro, viagens, um bom emprego? Nós sabemos que Deus tem prazer em presentear os seus filhos, mas o nosso Deus, Ele não é um objeto que nós podemos usar da maneira que nós queremos. Então nós temos que começar a refletir um pouco sobre isso. Como está a nossa fé? Como você está vivendo, eu e você, como nós estamos vivendo a fé evangélica? Tais consequências desse equívoco são desastrosas para a nossa vida. Como nós falamos nas outras pregações, que cada situação daquela de humildade, de adoração, de santidade, cada situação daquela tem uma influência muito grande em nossa vida. E muito mais se nós estamos vivendo uma fé genuína ou não. Então nós precisamos refletir nesse momento sobre isso. Bom, nesse texto que nós lemos, esse texto principal, o apóstolo Paulo, ele faz algumas considerações justamente para ter certeza se os irmãos daquela igreja estavam vivendo uma fé genuína. Primeira coisa, ele começa dizendo, não importa o que aconteça, ou seja, nós não somos levados pelas circunstâncias do que está acontecendo. Crente não vive pelo sentimento, crente vive pela fé. Glória a Deus. Então nós temos que ter certeza dessa situação. A segunda coisa que ele coloca aqui, que nós devemos ter certeza da nossa cidadania celestial. Ele diz, olha, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Ou seja, você é cidadão do céu. Se você é cidadão do céu, separado por Cristo, então exerça a sua cidadania do céu. Outra coisa, outro perigo, ele está dizendo aqui, não viver um verdadeiro evangelho. Ele diz aqui, olha, exerça a sua cidadania e viva um evangelho de verdade, digno de Jesus Cristo, permanecendo firme em um só Espírito. Nós não podemos ser pessoas que são levadas a todo tipo de vento, a todo vento de doutrina, como diz a palavra de Deus. Temos que permanecer firmes, lutar em comunhão com os irmãos, ser firmes, lutar em comunhão, não se deixar oprimir ou não se deixar levar pelos opositores de Jesus Cristo,
ter certeza da nossa salvação e sentir o privilégio de viver uma vida com Cristo Jesus. Então, tudo isso são os perigos que o apóstolo Paulo estava relatando nesse texto, de Filipenses capítulo 1, versículo 27. Então, nós precisamos refletir realmente profundamente como nós estamos vivendo a nossa vida. E o que a Bíblia diz sobre a fé, especificamente, né? A fé genuína. Bom, nós sabemos um texto, né, mais comum, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Existem alguns personagens bíblicos, né, que estão mais em evidência em relação à fé. E nós podemos segui-los como exemplo, né? Lembrá-los como exemplos de fé. Um dos grandes nomes da Bíblia que fala sobre fé é Abraão. Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Por quê? Todos nós sabemos, né, da história de Abraão. Saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, Gênesis capítulo 12, e foi para uma terra que o Senhor prometeu. O Senhor não prometeu quando seria, em que lugar, em que região seria essa terra, mas Abraão teve fé, e uma fé verdadeira. Essa fé verdadeira foi provada pelos atos de Abraão. Então ele saiu, ele pegou o que era seu e foi embora conforme o Senhor tinha ordenado. Aquela atitude mostrou que Abraão creu de verdade. Então nós precisamos ter atitudes que corroboram com a nossa fé. Abraão creu, isso foi imputado como justiça. No próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, todo o capítulo 11 tem ali uma galeria de que nós chamamos de heróis da fé, né? A Bíblia cita ali nomes como Abel, como Noé, né, Moisés, Abraão e muitos outros nomes de homens e mulheres de Deus que honraram o nome do Senhor. Então, Hebreus capítulo 11 também é um grande exemplo do que a Bíblia diz de homens e mulheres de fé. Consequentemente, a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. E a pergunta que fica aqui depois desse último versículo: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A pergunta que fica é: o que você está ouvindo? Do que você e a sua família têm se alimentado? Nós sabemos, meus irmãos, que nós, como cristãos, estamos expostos a todo tipo de situação, a todo tipo de notícias, de palavras. Vivemos em um mundo que somos bombardeados por palavras de toda a natureza. E se nós não estivermos com o nosso coração cheio da palavra de Deus, certamente não viveremos uma fé genuína. Por isso, nós precisamos urgentemente voltar ao início, voltar ao princípio, voltar às primeiras coisas, voltar ao primeiro amor e realmente colocar a nossa vida
diante do Senhor, derramar o nosso coração diante do Senhor e mostrar para o Senhor que nós vivemos uma fé verdadeira, que nós vivemos uma fé genuína. Mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos, meus irmãos, nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos consagrar diariamente as nossas famílias, consagrar a nossa mente, o nosso coração. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que todas essas situações e todas essas notícias e todas essas informações que tentam minar a nossa fé, nós não podemos deixar tudo isso corromper a nossa comunhão, a nossa santidade. Por isso o apóstolo Paulo estava dizendo aqui: eu espero encontrar vocês, e mesmo se eu não encontrar, eu espero saber notícias de que vocês estão defendendo a nossa fé. Precisamos defender a nossa fé, viver realmente o que a palavra de Deus diz, como atalaias do Senhor, mensageiros do Senhor, povo escolhido de Deus, nação eleita, povo separado de Deus para essa geração. Agora é momento de ser o sal da terra, a luz do mundo. Agora é o momento de fazer a diferença através do nome de Jesus. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz aqui, olha, a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir não é de qualquer coisa, o ouvir da palavra de Deus. Ah, meus queridos, esperamos encontrar os irmãos aqui no templo em breve, cheios de fé no coração, cheios de amor, cheios de comunhão, podendo compartilhar da mesma fé e dizer: o Senhor nos sustentou até aqui, aleluia. Damos graças a Deus pelo nome de Jesus. Por que, querido, nós precisamos, e por que essa preocupação do apóstolo Paulo em saber se os irmãos estavam vivendo uma fé genuína? E ele diz aqui uma fé evangélica. Perceba que ele não está dizendo qualquer fé, uma fé evangélica. Por quê? Porque nós vivemos tempos de decisão. Nós vivemos tempos difíceis em que nós precisamos tomar decisões diariamente. E a pergunta é: qual é a decisão ou as decisões que você vem tomando, que você e a sua família, quais são as decisões que você vem tomando? Você vem tomando decisões ao lado de Deus ou não? Por quê? Meus irmãos, uma palavra muitas vezes é uma decisão. E uma palavra, em algumas situações, pode gerar consequências gravíssimas. Eu vou citar aqui alguns exemplos, e agora eu queria que os irmãos me acompanhassem na Bíblia. Gênesis capítulo 9, vamos lá em Gênesis, no capítulo 9. Quero ler aqui sobre um personagem bíblico que, por causa de uma atitude, mudou toda a sua vida. Gênesis capítulo 9, versículo 22. Diz assim, vamos começar aqui do 18, né? Versículo 18, diz assim, Gênesis capítulo 9, versículo 18 em diante. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar a vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé
pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Uma situação inusitada, né? Eles tinham ali saído da arca, Noé plantou uma vinha, né? Se empolgou demais com essa vinha, tomou muito vinho e se embriagou-se. E a Bíblia diz que Cã, filho de Noé, ele viu aquela situação e foi contar para os seus irmãos. Ou seja, ao invés de honrar o seu pai como os irmãos deles fizeram, de cobrir o seu pai, né, e honrá-lo diante daquela situação, Cã foi contar aos seus irmãos como se estivesse rindo, né, como se estivesse fofocando sobre uma situação, né, que o pai estava passando. Ele não respeitou o seu pai. E por causa dessa palavra que ele foi falar com os irmãos dele, Noé amaldiçoou o filho. Versículo 24 aí de Gênesis 9 diz assim: quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Olha que maldição, meus irmãos, que o filho caçula, ele atraiu para cima dele por causa de uma palavra que ele falou com os irmãos. Esse é um exemplo de que uma palavra em um momento de decisão pode mudar a sua vida. Um outro exemplo, um pouquinho mais para frente, Gênesis, no capítulo de número 25, nós temos um outro exemplo conhecido de alguém que também por uma palavra mudou totalmente a sua vida. Gênesis capítulo 25, versículo 32, diz assim a palavra de Deus: disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Se os irmãos lerem aí o capítulo completo, vai entender que Esaú estava chegando da caça, né? O irmão dele Jacó estava fazendo uma sopa de lentilhas e ele estava com fome. Ele pediu um pouquinho daquela sopa e Jacó se aproveitou da situação e falou: bom, eu te dou a sopa, mas você me vende primeiro o seu direito de primogenitura. E ele soltou essa palavra: de que me vale esse direito? Mais uma vez, uma palavra em um momento de decisão que mudou a história de Esaú. Esaú era primogênito, tinha direito em todas as heranças do seu pai e as bênçãos do seu pai. Porém, por causa desta palavra, ele perdeu todo o seu direito de primogenitura. Nesse momento, ele nem pensou que fosse tão importante. Talvez tivesse pensado que fosse até uma brincadeira. De que me vale essa primogenitura, esse direito? Agora eu estou com fome, eu quero comer. Mas por causa dessa palavra, ele perdeu todo o direito que acabou ficando com Jacó. E para finalizar aqui, agora vamos no Novo Testamento, Marcos capítulo 6, versículo 24, uma outra situação também muito interessante. Vamos ler do versículo 22, né, em diante, Marcos capítulo 6, versículo 22 em diante, tá? Diz assim: quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes os convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse para sua mãe: o que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu a mãe. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora
Agora mesmo, a cabeça de João Batista em um prato. Meus queridos, meus irmãos, o rei perguntou para ela: peça-me o que você quiser e eu te dou até a metade do meu reino. E ela soltou a seguinte palavra: a cabeça de João Batista. Olha o que é um coração cheio de amargura, um coração cheio de raiva, um coração que não está servindo a Deus. Ela poderia de repente ali conseguir do rei uma fortuna, uma ajuda para sua família, poderia de repente ter uma vida boa, uma vida saudável, próspera, para o resto da sua vida, porque o rei falou: eu garanto, eu prometo que eu te dou até metade do meu reino. Mas, por causa do seu coração, ela disse: eu quero vingança. Mais uma vez, uma palavra que mudou totalmente a vida de uma pessoa. Bom, meus irmãos, nós entendemos aí então que a palavra é muito importante em relação àquilo de que nós estamos crendo, em relação à nossa fé. Jesus sabia disso, né? E nós sabemos lá em Lucas, no capítulo 4, versículo do 1 até o 13, que quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, que o Espírito Santo levou ele lá para ser provado, né? Para ser tentado lá no deserto pelo diabo, a Bíblia diz que Jesus, ele venceu todas as situações que o diabo colocou diante dele, com a palavra de Deus. Inclusive ele disse, na primeira vez que o diabo chegou e disse para ele: faça essa pedra transformar-se em pão, e coma. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, queridos, outro exemplo de alguém que usou a palavra para ser abençoado, Marcos capítulo 10, versículo 47, o cego Bartimeu. A Bíblia diz que quando Jesus se aproximou daquela cidade, daquele local, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E por causa da sua palavra, ele não podia ver, mas como ele gritou e lançou uma palavra, o Senhor o enxergou. E a Bíblia diz que ele foi curado, porque persistiu, porque lançou a palavra, porque se jogou nos pés do Senhor. Um outro exemplo também, Marcos capítulo 7, versículo 28, a mulher cirofenícia, que se humilhou diante do Senhor Jesus. E mesmo quando Jesus falou para ela, que ela chegou e falou: Senhor, eu tenho uma filha que está endemoniada, eu preciso de ajuda. Jesus falou para mim: mulher, não é justo eu tirar o pão da boca dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Ela falou: olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas de pão que cai da boca da mesa do seu Senhor. Jesus falou: por esta palavra você será abençoada, você vai conseguir sua bênção. Então ela lançou a palavra, meus irmãos. E finalizando agora, Mateus capítulo 8, vamos lá, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 10. Diz assim a palavra de Deus: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-se debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando eu digo a um: vá, e ele vai. E eu digo a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Olha, meus irmãos, alguém que nem de Israel era, mas ele falou para Jesus: eu conheço o poder da palavra. Eu conheço o que é viver sobre autoridade. Eu conheço o que é acreditar realmente numa coisa. E ele foi abençoado. Queridos, nós precisamos aprender, como nós começamos aqui este culto,
refletindo em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que verdadeiros cristãos com fé genuína defendem a fé evangélica. Defende a sua vida com Deus. Defende a revelação que Deus colocou no seu coração. Diante de todas essas situações, nós precisamos aprender que um crente verdadeiro não precisa de muitas palavras para ser cheio do Espírito Santo. Um crente verdadeiro não precisa de muita coisa para ser convencido de que Deus está no controle. Se nós tivéssemos que passar pela tribulação e as Bíblias todas fossem queimadas, fossem presas, fossem desaparecidas do planeta Terra, será que você e eu, será que nós viveríamos com a palavra que está em nosso coração? Você tem palavra suficiente aí no seu coração para viver dela até que o Senhor venha? É preciso refletir. O apóstolo Paulo estava pregando isso. Precisamos viver uma fé genuína, digna do Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E que nesse momento o Espírito Santo possa completar essa mensagem no seu coração. Vamos orar? Eu quero que você se coloque em pé, eu quero que você reúna a sua família. Eu quero que nesse momento você mostre a sua fé ao Senhor. Glória a Deus. Mostre que o Senhor pode contar com você, pode contar com a sua família, pode contar com a sua oração, que você crê que Jesus está no controle de tudo e que Ele tem nos separado para fazer a diferença nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, é eficaz. A Tua palavra, meu Deus, que é a única, meu Deus, que pode ir até a divisão da alma com o Espírito, que separa, meu Deus, onde é junta e medula e discerne, inclusive, as intenções do nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver, meu Pai, esta palavra verdadeira, como fé genuína, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, diante das pessoas, diante dos nossos familiares, do nosso trabalho, da nossa casa, seja uma vida, meu Pai, de fé verdadeira, seja uma vida de obras que comprovam a nossa fé, que as pessoas possam, meu Deus, ouvir da nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, que as pessoas possam ouvir da nossa boca o anúncio das boas novas, do Evangelho de Jesus Cristo, porque o que nós precisamos, meu Pai, nesse momento, é nos desvencilhar de todas essas coisas do mundo e voltar o nosso pensamento a Deus, ao Senhor, ao nosso Deus, aquele que nos chamou, meu Deus. E nesse momento nós precisamos que o Espírito Santo, Senhor, capacite a nossa vida, entre na nossa casa, Senhor, tire tudo que não presta, Senhor, toda dúvida, toda falta de fé, toda falta de viver genuíno do Evangelho de Cristo, seja destronado da nossa vida, e que o Rei Jesus esteja no trono da nossa casa, reinando sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes e sobre a nossa família. Assim nós oramos, meu Pai, convidando, vem Espírito Santo, nos ajuda. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos que o Senhor tem feito a diferença em nossa vida. Nos ajude a te honrar, meu Deus. Nos ajude a te honrar com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Meus irmãos, e nós vamos cantar mais um louvor, né? Agradecer a Deus por esse domingo maravilhoso. E o Ministério de Louvor vai entoar um louvor ao Senhor, agradecendo pela nossa vida e por este culto. Amém?
Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu espero que o Senhor Jesus tenha tocado o seu coração, que a sua casa esteja cheia da presença de Deus, que o Senhor te encha de amor, de graça, para que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção. Glória a Deus. Meus irmãos, assim nós encerramos esse culto. Vamos orar e encerrar em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida, repouse sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado na face da terra. Nós encerramos esse culto crendo, meu Deus, que nós estamos abençoados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.